noite. Deixa eu colocar a câmera aqui. Boa noite, Natália. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar o tema da live. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai aprender a neutralizar pensamentos de medo, de ansiedade, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, fixar o tema. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Descobri o que era a minha dor. Tive outro ataque aqui de dor, ainda agora mesmo, antes mesmo de começar a live. E aí eu percebi, gente, que é gases. Tem uns gases que tá flutuando aqui na minha barriga e subindo para as minhas costelas, e eu sinto uma dor insuportável. E eu falei, meu Deus, mas por que tá acontecendo isso comigo, né? Acontece isso comigo e nessa semana tá acontecendo bastante. Aí agora deu de novo, ainda agora eu falei, não acredito que eu não vou conseguir fazer a live. Aí fiz uns chás ali, escutei uns médicos orientando como que a gente podia fazer, né, pra diminuir essa dor. E aí eu tô aqui tomando meu chazinho de camomila com erva doce pra ver se adianta alguma coisa. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. E aí, enfim, tá melhor, né? Bom, gente, eu vou iniciar uma meditação aqui, uma meditação pra gente acalmar um pouquinho. Se você aí estiver num cantinho confortável, pode sentar numa posição que você acha agradável, tá? Não vou pedir pra você sentar em posição de lótus, porque muitas pessoas se sentem desconfortáveis, tá bom? Mas pode sentar da maneira que você achar confortável para você. Se tiver deitadinho também não tem problema. A intenção aqui é a gente tranquilizar a nossa mente, né? Tranquilizar as nossas emoções, para conseguir ter mais clareza sobre aquilo que eu vou passar hoje para vocês aqui na live, tá bom? Boa noite, Vinícius. Que bom que você tá aqui. Aqui embaixo tem um aviãozinho, gente. Hoje a live vai ser uma live muito especial, tá bom? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o nosso campo emocional, sobre sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, como isso afeta o nosso corpo, como isso afeta a nossa realidade, tá bom? Então o intuito aqui é sempre a gente trazer, né, uma paz interior para dentro de nós. Essa live ela vem trazer esse resgate mesmo, essa reconexão com nós mesmos, tá? Principalmente nesse tempo difícil que a gente tá, nesse momento de tensão, de incerteza, de insegurança, de ansiedade, né? Então é importante a gente manter o nosso espírito alinhado para que a gente possa ter mais clareza sobre as nossas ações,
tá bom? Então, a gente vai iniciar a meditação. Eu vou passar algumas técnicas de respiração aqui para vocês, para que vocês bombardeiem o corpo de vocês, as células do corpo de vocês, com oxigênio, com prana, que é a energia da vida, a energia crística, né? Tá bom? Bom, então, já que estamos sentadinhos numa posição agradável, a gente vai fazer uma técnica de inspiração. A minha técnica de inspiração, ela sempre funciona para que a gente mande mais oxigênio para o cérebro, para os nossos pulmões, e automaticamente a gente oxigene todas as células do nosso corpo e avise para o nosso corpo que nós estamos bem, tá bom? Que nós estamos harmoniosos, sincronizados com o universo, com a divindade divina que é Deus, o Criador. Então, vamos lá. Você vai encher o seu pulmão de ar, vai inspirar, enche o pulmão de ar, você vai prender esse oxigênio um pouquinho, uns 5 segundos, e vai soltar esse oxigênio somente pela boca. Então você vai fazer o quê? Vai inspirar profundamente pela narina, vai prender o ar após você respirar e vai soltar esse ar somente pela boca, ok? Então vamos lá. Se você estiver sentado, deixa a sua coluna ereta, tá bom? Para ter uma melhor circulação desse ar, para ele entrar melhor pela narina e pelos pulmões, tá bom? Então vamos lá. Se vocês quiserem dar continuidade, pode ficar, tá? Vou explicar um pouquinho sobre essa questão da respiração, que é um fator muito importante para a gente utilizar em momentos como crise de ansiedade, quando você está se sentindo ali mais acelerado, né? Quando alguma notícia, alguma situação, ou até momentos que você não sabe o que está acontecendo, né? E você realmente está ali se sentindo desconfortável, acelerado, agitado. Então isso pode ser utilizado, a respiração, para que você consiga bombardear o seu corpo de oxigênio, tá? Automaticamente quando você faz isso, você consegue neutralizar um pouquinho esses pensamentos que ficam acelerados. Você também tem mais clareza sobre os seus pensamentos, sobre decisões que você vai tomar, sobre como você se sentir um pouquinho mais relaxado, porque o oxigênio entrando traz aquele momento, né, de relaxamento. Então é importante. Antigamente, algumas vezes eu tive crise de ansiedade no passado e eu sempre fazia o processo com a meditação e a respiração. Coisas assim, de segundos você já começa a sentir que a ansiedade já está indo embora, tá? Então sempre que você se sentir ansioso, que você se sentir agitado, faça a técnica da respiração, porque é batata, tá bom?
Quando se sentir estressado, quando você se sentir realmente desalinhado, faça porque vai dar certo, tá bom? Bem-vindos, pessoal, vocês que estão entrando agora. A gente vai dar início aqui à nossa live de hoje. Tomar mais um pouquinho de chá, porque como eu tinha dito no começo aqui da nossa live, eu descobri qual é as minhas dores, né? O que é as minhas dores aqui? São gases que apareceram aqui para me perturbar, não sei da onde, não sei se foi algum alimento que eu comi essa semana e tá me dando esses gases. E enfim, só que assim, nem peido, nem nada, sabe? Só fica circulando por mim e eu sentindo essa dor. Ainda agora, antes mesmo de começar a live, eu comecei a sentir bastante. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que no dia da live vai me dar essas dores. Mas, enfim, aconteceu e mesmo assim eu tô aqui, tá? Se eu tiver de sair por causa de dor, eu vou sair, não tem problema nenhum. Depois a gente dá continuidade. Mas até o momento eu estou bem. Bom, o que eu vou falar aqui pra vocês hoje é sobre a frequência do nosso coração, tá? Como o nosso coração ele é potente. Como o nosso coração consegue transmitir sentimentos e emoções que muitas vezes alteram a nossa energia, que altera toda a nossa realidade, tá? Isso é lógico que ela trabalha conjuntamente com a nossa mente, tá bom? Então, é importante entender, mente e coração trabalham juntos e propagam emoções, esses dois juntos. A nossa mente, ela visualiza, ela pensa, ela raciocina, ela avalia o que é bom, o que é ruim, e as nossas emoções, que é comandada pelo nosso coração, simplesmente ou ele absorve aquela emoção ou ele pode se proteger também, tá bom? Vocês que chegaram agora, vamos compartilhar a live, tem aqui ó, um iconezinho de aviãozinho aí, tá bom? O que acontece? Muitas vezes os pensamentos negativos, os sentimentos negativos que nós temos, a gente não sabe lidar muito bem, não é? E aí, esses pensamentos, esses sentimentos, eles causam desconforto. É algo que a gente não quer aceitar, né? Ai meu Deus, por que eu tô passando, por que eu tô pensando nisso, por que eu tô sentindo esse desconforto, o porquê que fulano fez isso comigo, o porquê que eu tô me sentindo triste, por que eu tô me sentindo frustrada e por aí vai. A gente é bombardeado o tempo inteiro desses sentimentos, desses pensamentos e muitas vezes o fator de não aceitá-los, né? De não aceitar que a gente tá tendo esses conflitos, faz com que a gente renegue eles. E aí que tá o problema, porque toda vez que a gente renega uma emoção, né? Toda vez que a gente renega uma emoção de dificuldade, de medo, de ansiedade, de aceitar muitas vezes que está com depressão, tem pessoas que têm depressão e não quer aceitar, fica difícil de ser tratado, né? Então, os pensamentos negativos, muitas vezes, os pensamentos de ansiedade, o pensamento de medo, na verdade eles são sinais. Eles são sinais para que a gente possa olhar para eles, para que a gente possa trabalhar eles. Toda vez que a gente simplesmente rejeita e a gente não quer sentir aquilo, a gente acaba reprimindo esse sentimento, reprimindo aquele pensamento. E hora menos hora ele vai voltar. Porque toda vez que você fala não quero, você coloca uma emoção. Por mais que você pense que não, você coloca. Porque quando você sente a dor daquele pensamento, daquele sentimento, por exemplo, eu não quero, não acredito que aquela pessoa traiu a minha confiança. Aí você fica indignado com aquilo. Mas eu não quero nem saber. Eu quero essa pessoa longe de mim, eu quero que ela se dê mal, eu quero que tudo aconteça na vida dessa pessoa. Automaticamente, quando eu falo isso, eu tô dizendo pra mim que eu não aceito, que eu não quero aquilo. E toda vez que eu falo que eu não quero aquilo, eu coloco uma emoção. E aquela emoção me gera mágoa, me gera ressentimento, me gera tristeza. E aquela emoção fica arquivada dentro das minhas células.
E cada sentimento desse, ele possui uma frequência muito baixa. Então toda vez que essa frequência baixa, ela se instala dentro de você, ela vira, se torna muitas vezes uma doença, se torna uma patologia, né? Tanto emocional quanto física. Você fica preso naquilo, porque você não curou, não resolveu curar, não resolveu tratar. E não percebeu que aquele ser humano, ele está também num caminho de trabalho. Muitas vezes ele está inconsciente, ele não sabe como tratar aquilo, ele está no momento de ego, né, inflado, então ele está se achando superior, ele está se achando melhor, a pessoa está se achando importante, né? E ela acha que muitas vezes pisando em cima do outro, muitas vezes julgando, criticando, se sentindo superior, ele vai ganhar algo com aquilo. Só que na verdade são só ilusões. Ilusões para nos enganar, para tirar a gente do nosso propósito, tirar a gente do nosso caminho de crescimento. Então, o que fazer nesse momento? O que fazer para curar tudo isso, né? O que fazer para eu não me deixar levar por essas emoções, mas eu reconhecer essas emoções e trabalhar essas emoções em mim, para que eu não me perca, para que eu não fique doente, para que eu consiga neutralizar, para que eu consiga avaliar antes mesmo delas penetrarem no meu ser e me intoxicar, tá? Porque quando você fala bem assim, eu não quero, eu rejeito essa pessoa foi mentirosa, essa pessoa me traiu, essa pessoa enfim, falsa, você diz vários nomes, você diz várias coisas. Na verdade, essa pessoa ela é só uma pessoa inconsciente, que através dos erros dela, às vezes de tanto cometer esses erros, uma hora a consciência vai vir e ela vai falar, poxa, olha quantas pessoas eu magoei. E o caminho kármico dela é implacável, não tem como debater com isso. O universo, ele é organizado, todas as coisas do universo é organizado. Você já percebeu como que a nossa natureza é feita? A gente o tempo inteiro tem um céu incrível, azul, alinhado. O sol todos os dias ele faz o seu ciclo, a lua faz o seu ciclo, o mar faz o ciclo. Todos os dias ali ele está atuando de forma correta e organizada. E a gente, por estar inconsciente muitas vezes, a gente está atuando de forma mecânica, inconsciente, né, se perdendo nas emoções, não sabe lidar. Por quê? Porque a gente não está atento em olhar para dentro. A gente não está atento em organizar os pensamentos e as nossas emoções para saber viver de verdade, não sobreviver. Porque se você é escravo das circunstâncias, se você é escravo dos teus relacionamentos, se você é escravo da tua vida profissional, do teu marido, da tua esposa, ou de qualquer pessoa que venha tirar você de um caminho na qual faz o teu coração vibrar, você simplesmente está se deixando levar pelas ilusões, que são totalmente do ego. O ego ele sempre vai fazer assim com a gente. Todas as vezes que você pensar que você está feliz e você tomar essas doses homeopáticas, né, de prazeres, e aí depois essas doses elas se vão muito rápido, você vai perceber que, peraí, aonde está a minha verdadeira felicidade? Aonde que está? Será que era esse relacionamento que eu ia lá dar uns beijinhos e depois, né, cada um segue o seu caminho e aí eu percebo que eu nem amo essa pessoa, na verdade essa pessoa só supre algumas necessidades em mim, que é carência minha. Não, será que eu preciso realmente desse carro porque esse carro aqui ele vai fazer você mais feliz? Eu vou conseguir passar para as pessoas que eu tenho autonomia, que eu sou reconhecido e tal. O que é, né? O ego ele faz isso com a gente, ele faz a gente pensar que a gente é algo por ter algo, né? Então ele vai fazendo a gente ter a necessidade de buscar a felicidade em coisas externas. E as coisas externas sempre vão deixar faltar, porque a nossa real felicidade não está nas coisas. Nós somos a fonte de abundância geradora da felicidade. Todas as emoções,
todos os pensamentos, todos os sentimentos emanam da gente, do nosso ser, tá bom? Então, o que acontece? O nosso coração, ele é... Ó, para vocês terem noção do quanto o nosso coração, ele é forte, quanto ele é incrível, tá? O nosso coração, ele é 100 vezes mais forte eletricamente do que o nosso cérebro. E 5.000 vezes mais forte magneticamente do que o nosso cérebro. 5.000 vezes. Significa que todas as vezes que você pensa em algo, mas emite um sentimento, ou às vezes aquele sentimento de medo, de ansiedade, de não aceitação, de rejeição, de culpa, todas as vezes que você emite aquele sentimento ele altera a sua realidade. E primeiro ele altera a sua realidade biológica, física, tá? Então o que acontece? Quando ele altera a sua realidade, ele emana para as tuas células ou que você está saudável ou que você está estressado, está ansioso, está com medo. Toda vez que você entra nesses sentimentos de escassez, de medo, de ansiedade, de estresse, automaticamente o teu corpo ele começa a desintegrar, as suas células elas começam a adoecer. E sabe por que isso acontece? Porque a nossa célula ela só tem dois mecanismos. Ou ela está em crescimento, ou ela está em proteção. Então, toda vez que você está ansioso, toda vez que você está com medo, que você está estressado, o sangue que está ali entre as suas vísceras, né, entre essa região aqui, ó, do nosso intestino, do nosso coração, enfim, o sangue que está ali fazendo com que as nossas células, que o nosso sistema imunológico, ele faça com que células se multipliquem, aquele sangue ele vai sair dali quando você estiver ansioso, quando você estiver com medo. E ele vai se posicionar para a nossa superfície. Quais são as nossas superfícies? Os braços, as pernas. Por quê? Quando você está ansioso, quando você está com medo, você quer fugir da situação. Então aquele sangue que estava ali trabalhando para aumentar o seu sistema imunológico, ele vai correr dali para ir para pernas e braços, para que você comece a produzir automaticamente, como é que fala? Noradrenalina, para que você comece a produzir hormônios do estresse, que são hormônios que fazem você fugir daquela situação. E aí toda vez que esse sangue ele sai, ele vai para a superfície, automaticamente as suas células elas começam a adoecer, elas começam a desintegrar, porque elas não estão em crescimento, elas só têm duas funções. Quando elas estão em crescimento, elas estão reproduzindo, e aí você aumenta o seu sistema imunológico. Quando entra pensamentos de ansiedade, de medo, insegurança e por aí vai, todos os sentimentos de escassez, de culpa, enfim, as tuas células elas entram em estado de proteção, e aí elas ativam hormônios de estresse. E aí as tuas células começam a desintegrar. Então quando isso acontece, você começa a adoecer de verdade, tá? Porque você coloca tensão nas suas células. E aí, ó, toda vez que elas ficam em tensão, automaticamente elas não podem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Elas não podem crescer e se proteger ao mesmo tempo. Ou elas crescem ou elas se protegem. Significa que elas param de crescer e automaticamente elas começam a desintegrar, porque quando você fica estressado, você tem você começa a matar muito mais facilmente as suas células, elas começam a adoecer muito mais fáceis. Então, bilhões de células todos os dias morrem, é normal do nosso organismo. Só que o que acontece? Quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está com medo, isso triplica. Então esse momento que a gente está vivendo, que deixa a gente ansioso, que deixa a gente estressado, está fazendo o nosso sistema imunológico baixar, adoecer, fazendo com que o nosso sistema imunológico fique doente. Até aí vocês conseguiram compreender o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando passar aqui
de uma forma mais fácil possível para que vocês compreendam. Me manda um ok se vocês estão conseguindo compreender, tá bom? Então, gente, é assim que funciona. Para nossa célula, na verdade, ela vibrar em alta frequência, para o nosso sistema imunológico ele tá saudável, para o nosso pensamento estar saudável, para nossa energia estar saudável e a gente estar protegido de qualquer tipo de energia externa, a gente tem que dar um comando. E esse comando vem da nossa mente, tá? O nosso sentimento que está ali localizadinho no nosso coração, ele simplesmente só vai frequenciar exatamente aquilo que você está emanando. Então, se a sua mente, por um acaso, passa aquele pensamento muitas vezes arquivado de traumas do passado, de sentimentos como rejeição, como culpa, como traição, como insegurança, todo esse tipo de sentimento, como ele já criou uma memória, as tuas células também já criaram uma memória, uma resposta sobre esse tipo de arquivamento mental, automaticamente o seu coração vai emanar um tipo de emoção, porque ele já associou que cada vez que você pensa sobre traição, sobre medo, sobre insegurança, você, de alguma certa forma, você sente medo, você sente frequências, né? Uma energia de frequência baixa, de insegurança, você altera toda a sua realidade naquele momento, naquele instante. Então tá, interligado, eles não são separados. Mente e emoção trabalham juntos, eles cocriam o tempo inteiro a nossa realidade, eles cocriam o tempo inteiro as doenças, né, que estão apresentadas na nossa realidade. E aí, Edi, mas que embasamento com que você fala isso? Qual é o embasamento? Hoje já tem muitos médicos, cientistas que comprovam isso cientificamente, como o Dr. Bruce Lipton, eu coloquei hoje mais cedo aqui nos meus stories, ele falando sobre a biologia da crença, na qual ele pega uma célula, ele divide a célula, tira o gênese dentro da célula e ele conseguiu comprovar cientificamente que não é o gênese que faz a gente ter uma doença hereditária, mas sim a nossa célula quando recebe um sinal da nossa mente, das nossas emoções, que fazem com que essa célula ela trabalhe de forma crescente ou desintegrando o tempo inteiro. Todo o nosso corpo, ele precisa de um sinal da nossa mente, das nossas emoções, para que ele opere, para que ele trabalhe. Na verdade, as nossas células são maquininhas. São maquininhas que são que absorvem, né, a todo instante os sinais de frequência que nós emanamos. Cada pensamento nosso é uma frequência de onda vibracional. Quando você está ali escutando uma rádio, você está ali na rádio 108.5. Inventei uma rádio, não sei se existe. 108.5. E você quer ir para... Você tá na rádio 102.5 e você quer ir para a rádio 108.5, você tem que alterar essa frequência, não é verdade? A sua frequência ela não está compatível para aquela frequência que você quer escutar. Então você precisa saltar, você precisa subir de degrau para que você chegue naquela outra estação. Então tudo são frequências. Primeiro você teve que alterar o teu pensamento, primeiro você teve que alterar a frequência para que você chegasse em uma determinada estação. O teu corpo não é diferente. Para você conseguir ter saúde, para que você consiga ter equilíbrio emocional, equilíbrio mental, você precisa alterar a tua frequência. Então, se todos os dias você está ali vibrando na ansiedade, no medo, na angústia, na culpa, o que você acha que você vai frequenciar? Pode uma pessoa que planta uma árvore de manga colher mamão? Não, né? Por quê? Porque o universo ele é totalmente sincronizado e organizado. Tudo na natureza é organizado.
Tudo na natureza é equilibrado. Então, para a gente poder acessar certos níveis de consciência, para que a gente possa acessar qualquer nível de inteligência elevada, a gente precisa alterar primeiramente as nossas emoções e os nossos pensamentos. Aí vocês vão me perguntar, Edi, então como é que eu faço, né? Como é que eu faço para não ser refém dos meus pensamentos e dos meus sentimentos? A primeira coisa que a gente deve avaliar é entender que cada pensamento de culpa, de medo, de ansiedade está diretamente afetando as minhas células. E cada vez que isso afeta a minha célula, abaixa o meu sistema imunológico, faz a minha frequência eletromagnética, que eu tenho um campo eletromagnético em volta do meu corpo. Como é que eu sei que eu tenho um campo? Observa, as suas mãos estão quentes, o teu coração ele bate, não é? Você não sente o calor das tuas mãos? Então isso significa que você é energia. Todo esse aglomerado de células que vocês veem aqui no plano material nada mais do que é uma porção muito grande de energia condensada. Mas se olhar você de forma com um microscópio, dentro das tuas células, dentro das suas moléculas, são apenas átomo, e átomo é energia. O que compõe um átomo? Os elétrons, né, que é os spins que ficam ali rodando em volta do próton e do nêutron, do núcleo. Então, dentro desses núcleos existe apenas energia, isso é comprovado cientificamente. Tá bom? O que faz eu ver você, o que faz você ver as coisas, é simplesmente fótons de luz que refletem em nós. Então, o tempo inteiro nós estamos vendo energia, estamos lidando com energia e nós somos energia. Então, se a gente não altera a nossa energia mental e emocional, a gente não pode usufruir de momentos como tranquilidade, de paz, de calma, de equilíbrio e inteligência emocional, tá bom? Para eu chegar nesses níveis de consciência, eu tenho que alterar essas emoções que permeiam o meu ser, tá bom? Então, os antigos essênios, eles nos diziam que cada vez que a gente passa por uma situação difícil, que seja um momento de uma traição de amizade, seja um momento de uma traição no relacionamento, seja um momento que você está se sentindo culpado por ter feito algo com alguém, ou qualquer situação que esteja acontecendo, uma doença, não sei qual é o fator, tá? Que você possa estar passando aí. Mas os antigos essênios, né, eles falavam que a gente tem que abençoar as nossas dificuldades, abençoar as nossas doenças, abençoar as nossas não, né, minha gente? Porque estados mudam. Abençoar a doença, abençoar qualquer circunstância de dor que apresenta na nossa vida. Sabe por quê? Porque todas as dores, tudo que acontece na nossa vida são sinais. O que são esses sinais? Se a gente não sentisse, se a gente não vivesse nesses sinais, a gente não de alguma certa forma a gente não iria evoluir, tá? Então tudo que causa desconforto, que causa dor, é sempre um estado de alerta. Um estado de alerta para você cuidar da tua saúde, um estado de alerta para você amar mais o teu filho, dar mais atenção para as pessoas, se aproximar mais das pessoas sem ter interesse, mas ter gentileza, querer saber realmente como o outro tá, se preocupar com as pessoas. Então esse momento no qual a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, são momentos somente pra gente se atenar, sabe? Olhar pra dentro e falar, opa, eu tô aqui, o outro também tá. Será que o meu esposo, ele não precisa de um carinho? Será que meu esposo, ele não precisa de uma atenção? Será que ele não precisa que eu pergunte que tá tudo bem com ele? Será que meu filho, que tá ali muitas vezes trancado dentro do quarto, ele não precisa de uma atenção também? Ele não precisa que eu pergunte como é que tá sendo o dia dele? Se ele tá bem, se o emocional dele tá bem, se a mente dele tá bem? O que ele anda pensando sobre a vida, né?
E não só as pessoas em si, fazer isso com as pessoas. Quando você faz isso com as pessoas, automaticamente essas pessoas elas vão querer retribuir isso também. Tá bom? Porque as pessoas elas lembram que você foi uma pessoa que no dia que ela estava passando por momentos difíceis, você perguntou como é que ela estava. Até muitas vezes, eu sempre falo, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas se elas estão bem, se está tudo bem com elas. Aí as pessoas no automático respondem, tô bem, tá tudo certo. Mas aí a pessoa responde mecanicamente, não é que ela realmente esteja bem. É porque às vezes ela não se sente confortável de falar com você porque ela não tem uma proximidade. Mas às vezes a pessoa está destruída por dentro. Mas quando você pergunta realmente, você realmente está bem? Precisa de alguma coisa? Eu estou aqui? Essa pessoa às vezes ela está tendo uma guerra interna. E aí você pode ser uma pessoa que pode auxiliar ela. Que pode dar um abraço nela e falar, olha, vai ficar tudo bem. Eu sei que as coisas são difíceis, mas se você começar a olhar um pouquinho mais esse momento que você está vivendo, você vai começar a obter respostas também, tá bom? Então, tudo são sinais, tudo isso, todo esse planeta na qual a gente está aqui atuando, né? Que é o planeta interno, o planeta externo, os universos de cada ser que habita esse nosso plano. Todas as pessoas estão passando por um caos interno. E tem outras que já se sobressaíram. Pessoas que conseguiram elevar o nível de consciência e já não está mais sofrendo tanto quanto a grande maioria da população, né? Então o segredo aqui, o nosso segredo, é exatamente começar a olhar para dentro, começar a olhar que a gente é co-criador de toda a nossa realidade, que o tempo inteiro a gente está alterando a nossa realidade, tá alterando as nossas células, tá alterando aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente não quer, né? Bom, então essa questão de abençoar as coisas, toda vez que você fala bem assim, vamos dizer que, vou dar um exemplo, uma pessoa me traiu, você fala para essa pessoa que te traiu, somente aqui pelo pensamento, eu perdoo você. Eu perdoo você. Naquele momento vai vir aquele sentimento de mágoa, de rejeição. Só que você vai lembrar o quê? Você vai lembrar que essa pessoa, ela não está consciente. E que muitas vezes ela está agindo de forma inconsciente, é o ego dela que está agindo, porque toda vez que ela machuca outra pessoa, é o ego que age, não é ela, não é consciência. Porque o coração, o nosso coração, quando ele está sincronizado com a verdade, quando ele está sincronizado com a divindade do nosso Criador, ele nunca vai machucar ninguém. Nunca vai machucar alguém, tá certo? Então o que acontece? Quando alguém nos machuca, essa pessoa agiu com o ego inconsciente e ela está presa no ego dela. Ela está tão refém no ego dela quanto um preso que está dentro de uma cadeia, tá bom? Essa pessoa só não está na cadeia, mas ela também está presa. Porque ela não sabe, olha o que ela não sabe. Ela não sabe que ela está gerando um karma para a vida dela. Cada vez que eu atinjo outra pessoa, que também é um Deus em ação, porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Significa que nós somos Deus em ação. Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente, não é verdade? Então Deus também permeia dentro de todos nós. Então quando eu machuco alguém, eu estou machucando a Deus. Então, você acha que a pessoa em sã consciência, sabendo que cada vez que ela machuca alguém, que ela ofende alguém, que ela trai alguém, ela não está gerando um karma para a vida dela? Ela está gerando um karma, só que ela está presa, ela está cega e ela não consegue enxergar. E é exatamente por isso que você perdoa. É exatamente por isso que você libera esse sentimento que está dentro de você. Então o que você faz? Eu abençoo essa experiência. Eu abençoo essa pessoa que me traiu. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo.
você vai sentir que o teu corpo naquele momento ele vai ficar todo quente, vai dar uma sensação de querer chorar, mas toda vez que você faz isso, que você fala que abençoa, você vai diminuir aquele sentimento que está dentro de você, aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de ódio, vai simplesmente começar a desmanchar, porque você simplesmente começou a soltar e entender que aquela pessoa está presa dentro dela mesma. Faz sentido? Né? Porque senão a gente fica ali alimentando esses tipos de sentimento e adoecendo a gente, atrasando a nossa vida de ter uma realização, atrasando a nossa vida de ser pessoas mais realizadas, né? De ser pessoas mais felizes, de ser pessoas mais gratas. E não tem como você agradecer a Deus todo dia se você, quando vai conversar com alguém, fofoca do outro, fala mal do outro, sente raiva do outro, julga o outro, né? Você está sendo falso. Primeiro consigo mesmo e depois com Deus, que Ele não está fora, mas está dentro de você. Ele vai falar, como assim? Você não está sendo verdadeiro. Então Ele fala que Ele olha o nosso coração. Como que você pode achar que você está agradecendo, sendo que você não agradece pelas dificuldades também que se apresentam na sua vida? E essas dificuldades são sinais para que você cure isso. É Deus dizendo para você, olha, eu tô te mandando esses tipos de sentimentos aqui, esses tipos de conflitos e circunstâncias, para que você comece a trabalhar isso, para que você saia disso, para que você se liberte, para que você viva de verdade. Porque quando você ficar presa nesse tipo de sentimento, quando você ficar presa nessa emoção que faz você se sentir magoada, que faz você ficar ressentida ou ressentido, você não vai viver de verdade. E você só vai atrair mais do mesmo, porque você ainda não aprendeu. Você ainda não liberou perdão. Então, quando Jesus Cristo ele veio, que ele falou que ele nos livrou dos pecados, foi uma forma de dizer, olha, através desse sacrifício de amor incondicional, que é dar a minha vida, para que vocês consigam ter consciência do quanto vocês o tempo inteiro estão criando infelicidade através do ego de vocês. Quando ele dá a própria vida dele, está querendo dizer, olha, somente o amor pode tirar você desse estado na qual você se encontra. E para você soltar isso, para você simplesmente abençoar essa situação, você tem que ter amor, você tem que entender que o outro ele está aprisionado, está refém das circunstâncias. Tá certo? Conseguiram compreender? Vou colocar uma musiquinha aqui que eu... Então, minha gente, quando a gente libera perdão, quando a gente para de ser refém, para de ser controlado pelas nossas emoções e a gente simplesmente solta tudo pro universo, fala assim, a partir do momento de agora eu solto qualquer tipo de ressentimento, eu me liberto de qualquer tipo de mágoa, eu me liberto de qualquer tipo de medo, de insegurança, eu entrego tudo, assim como eu me deito todas as noites na minha cama, o sono bate e eu simplesmente me permito dormir. Todos os dias você não faz isso, você libera a sua vida nas mãos, né? Do universo, de Deus, do Criador, você não faz isso todos os dias? Por que você acha que você tem controle sobre alguma coisa aqui? Por que você acha que você tem controle sobre o teu relacionamento? Por que você acha que você tem controle sobre as tuas coisas? A gente não tem controle sobre nada. A única coisa que a gente pode controlar aqui é os nossos pensamentos e emoções, para que a gente não seja refém das ilusões do ego. Então, a primeira coisa
que a gente tem que começar a fazer é liberar perdão. Você deve liberar primeiro o perdão a você mesmo por estar refém dessas emoções, dessas circunstâncias na qual você se permitiu até então. Você também estava inconsciente. Você também estava criando um corpo na qual você estava adoecendo ele, através dos teus pensamentos, através dos seus sentimentos. Você estava adoecendo ele. Você estava matando ele. Assim como também uma pessoa... A pessoa que bebe demais, ela também é um suicida. A pessoa que come açúcar demais, ela também é um suicida. A pessoa que usa droga demais é um suicida também. Então, quando você também alimenta sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, você também é um suicida. Tá bom? Por quê? Porque automaticamente você está fazendo o teu corpo adoecer, morrer, as tuas células morrer cada vez mais do que o tempo permitido que elas tinham aqui. Então comece a olhar para você com amor, com carinho, com respeito e a se perdoar. Quando você se reconhecer, quando você se perdoar, automaticamente vai ser muito mais fácil liberar perdão para o outro, porque você vai saber que é muito trabalhoso esse trabalho de se curar, de curar o nosso sistema emocional, de curar os nossos pensamentos, de curar a gente muitas vezes desse mecanismo de querer julgar. A gente não sabe como que foi a criação do outro, a gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe se o outro ele está perturbado psicologicamente, se o outro está perturbado emocionalmente. Ele muitas vezes não fala porque ele não sabe, ele não consegue confiar em alguém, porque ele tem medo do julgamento também. E aí ele se prende, ele se tortura, ele se mata aos poucos. Então simplesmente ter compaixão e empatia pelo outro é olhar e perceber que o outro também está no caminho do aprendizado. A gente está vivendo um momento difícil. Essa pandemia realmente está deixando muitas pessoas, né, com medo, ansiosas. Mas o que acontece? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A doença existe? Ok, ela existe. Mas nós só tornamos ela pior quando a gente acredita. Quando a gente acredita que ela vai fazer a gente não respirar, quando a gente acredita que ela tá matando a gente, que ela tá atingindo o nosso sistema imunológico, quando você começa a afirmar que a garganta tá arranhando, quando você começa a afirmar que você não tá conseguindo respirar. E eu te provo isso cientificamente. Tem o Dr. Bruce Lipton afirmando isso. Ele fez a experiência afirmando isso. A mecânica quântica também fala que nós cocriamos a nossa realidade. Greg Brandon também, que é outro cientista, também fala que fez muitas e muitas experiências que nós estamos o tempo inteiro alterando o nosso sistema através dos pensamentos e sentimentos. Muitos e muitos médicos hoje acreditam nisso, falam sobre isso, sabe? Então você o tempo inteiro está se intoxicando, aceitando isso como uma verdade e fazendo força para acreditar nisso. Por que você não faz força para acreditar que a sua fé é inabalável, que você todos os dias acorda harmoniosamente bem, que você é saudável, que você é corajoso, que você é forte, que o sopro da vida entra pela tua narina todos os dias e traz saúde? Por que você não acredita nisso? Né? Então, tudo é foco. Aquilo que você coloca foco, cresce. E quando você foca em uma coisa, o restante, você não consegue ter percepção. Então, se você foca na doença,
A cura que está aqui olhando, opa, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, não consegue ser vista, porque o teu foco é na doença. Você está focando na doença, você está focando no medo. E quando você faz isso, o que? Lembra do começo da live? As tuas células estão falando o quê? Então, peraí, galerinha, vamos entrar em proteção aqui porque a gente pode ser atacado. Se a mente mandou entrar em estado de alerta para ficar ansioso, para ficar com medo porque a gente está sob risco de alguma coisa externa, porque a gente está sob risco de alguma coisa externa, a gente precisa liberar aqui o quê? Hormônios do estresse. E toda vez que libera hormônios do estresse, você ataca o seu sistema imunológico, baixa o seu sistema imunológico, aí você fica o quê, meu amor? Suscetível a qualquer tipo de vírus, tá bom? Então os vírus falam, opa, peraí, que tem um ser humano aqui, ó, com o sistema imunológico baixinho aqui, ó. Vibrou tão baixo, a frequência foi tão lá no chão, que a gente pode atacar de boa aqui, ó. E o único que faz você baixar a tua frequência é teu ego. Porque quando você tá com o coração vibrando, na fé, na cura, na elevação, o teu sistema imunológico fica blindado. Você fica blindado. Você fica bem. Você fica feliz, você se sente realizado. Você acorda todos os dias agradecendo. Agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde, agradecendo por tudo. Por mais que você falando assim, ai, tô com um pouquinho de dor de estômago, não tem problema, agradeça a dor de estômago, faça o que for preciso para curar, mas o teu pensamento vai ser o quê? Como você já estivesse curada, você já está curado. E agradeça a Deus pela cura, que você vai ficar curado. Então, tudo isso hoje já é comprovado. Tudo é energia, frequência e vibração. Nikola Tesla falava, quer saber como que o universo funciona, como as coisas funcionam, como tudo ao nosso redor funciona? Pensa em termos de frequência, energia e vibração. Todos nós estamos o tempo inteiro vibrando, frequenciando coisas boas e coisas ruins. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como neutralizar todos esses pensamentos, ok? Quando esses pensamentos negativos vier e você já entendeu, você sabe que aquilo ali é um ataque e que você não pode absorver essas emoções, porque cada vez que você absorve, você vai criar uma emoção e automaticamente você vai fazer o quê? Muitas vezes por estar inconsciente você vai querer rejeitar. E quando você rejeita, você gera uma emoção dentro de você, se instala e vira uma doença, tanto emocional quanto física, tá? Então, o que você vai fazer? Começar a treinar a tua mente. Começar a treinar a sua percepção, se concentrar. Estou passando pelo momento difícil, ok? Eu estou passando pelo momento difícil. Eu reconheço esse momento. Eu reconheço esse momento. Mas a partir de agora, eu tomo consciência dele. A partir de agora, eu altero ele. A partir de agora, ele não permeia o meu ser. A partir de agora, eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus pensamentos. E se esses pensamentos eles não trazem benefício algum para o meu corpo, se a partir de agora ele não traz nenhum tipo de benefício emocional, ele simplesmente pode voltar da onde ele veio. Ele não pertence a mim. Cancelo. Ok? Então o pensamento negativo veio, a emoção negativa veio, você vai perceber o quê? Que só são sinais que estão vindo, chegando na sua frente, e você, consciência, que pensa, que sente, que fala, vai tomar consciência sobre esses pensamentos negativos e dizer, peraí, o que é que está se aproximando? É medo? É ansiedade? É culpa? É rejeição? Então eu não vou absorver, porque eu sei que eles vão me causar mal.
eles vão me deixar doentes, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, eu faço o quê? Não absorvo, eu neutralizo. Eu falo, não, cancelo, ok? Você cancela aquele tipo de pensamento, não deixa ele se instalar. Porque, tô ali assistindo o jornal, não sei quantas milhões de pessoas morreram. Pessoal, independente de qualquer coisa, quando, pensa comigo, nós cocriamos o tempo inteiro a nossa realidade. Dentro de nós existe um Deus. Nós somos deuses em ação, por isso que nós somos chamados a imagem e semelhança. Quando você age com o teu coração, tá? Quando você está agindo com o teu coração, é Deus agindo. Então, o que acontece? Essas pessoas que perderam a vida, essas pessoas que entraram em doenças, em uma patologia, elas baixaram a frequência. Quando baixam a frequência, elas saem da frequência do Criador. Elas não estão fluindo com o Criador. Então elas acreditaram no quê? Na doença. Então quando elas acreditam na doença, elas deixam de acreditar na fé, no Criador. Tá? O que acontece? Se existe um Deus dentro dela e ela não usa esse poder de Deus para se curar, para alterar o sistema biológico das células e das emoções, elas colocaram foco no que? Na doença. Então, doença, estresse, destruição, e o corpo começa a realmente a padecer, a se destruir e morrer. Então, é exatamente aquilo, quando Deus quer, não é? Verdade, o Deus dela, que estava dentro dela, simplesmente saiu e deixou ela tomar o controle. Então toma o controle, já que você simplesmente não acredita ou não tem fé, você acredita naquilo que está te destruindo biologicamente, assim seja. Seja feita conforme a tua fé. Jesus falava o tempo inteiro isso pra gente. Tudo que eu fiz, coisas muito maiores vocês podem fazer. Você acha que ele ia falar isso para brincar com a nossa cara? Você acha que ele ia dar a vida dele para brincar com a nossa cara? Foi para provar que o nosso sentimento, que o amor incondicional altera toda a nossa realidade. Então, toda vez que vinha o medo, que vinha a insegurança, começa a vibrar na compaixão, no amor infinito, o amor incondicional. Começa a pensar, eu vejo toda a minha família bem, eu vejo toda a minha família sorrindo, eu sinto eles felizes, eu vejo a risada, eu vejo o sorriso no rosto deles, eu me vejo sorrindo, eu me vejo feliz, eu me vejo realizada, eu me vejo saudável como nunca antes. Isso, e se visualiza, aceita isso como verdade, porque é exatamente isso que você é. Você é a energia divina habitando um todo, ok? Então acredita nisso. A mesma energia que você tem para colocar e depositar na doença é a mesma energia que faz você estar saudável, que faz você estar feliz, que faz você ser grato, que faz você ser realizado. Seja feita conforme a tua fé. Tá bom? Então, eu falei que vai ser 4 dias de lives. Hoje eu tô bem enrolada com a língua. De lives consecutivas pra gente elevar o nosso padrão de frequência eletromagnética. Pra gente alterar o nosso sistema de crenças, tá? Então vai ser um mini curso. 4 dias. Esse é o primeiro. Eu espero vocês amanhã, também nesse mesmo horário. A gente vai falar de um outro determinado assunto. Eu ainda vou postar aqui qual vai ser, tá bom? Vou esperar vocês amanhã, então já vamos entrar amanhã já mandando o aviãozinho para todo mundo receber essa energia divina de amor incondicional. Vamos liberar, vamos emanar amor incondicional, vamos emanar cura para todas as pessoas, para que as pessoas comecem a ter mais consciência. Quanto mais a gente dividir esse assunto, mais a gente vai ajudar as pessoas a sair desse surto psicológico
Se o sistema quisesse com que a gente ficasse bem, com que a gente ficasse saudável, já que já estão, né, algumas pessoas já estão com a patologia, já estão realmente doentes, porque acreditaram assim, ficaram ali na frente da televisão acreditando que milhões de pessoas morreram, a gente pode sim ainda ajudar essas pessoas, tá bom? Então, se o sistema quisesse que a gente ficasse bem, eles iriam contratar, ao invés, né, de coveiros para abrir 300 milhões de covas lá, ao invés de tratores para juntar corpos, que nem eles estão colocando na mídia, eles colocariam médicos que comungam da mesma ideia, que sabem dessa verdade que eu falei aqui para vocês, contratariam nutrólogos, nutricionistas, abririam todos os postinhos, abririam todos os hospitais para atender a população, para como elevar o sistema imunológico, como aumentar o sistema imunológico para se tornarem pessoas saudáveis, para ajudar o sistema imunológico a combater qualquer tipo de vírus, ok? Se o sistema tivesse do nosso lado, a gente simplesmente não estaria na situação que a gente está. Os hospitais não seriam o caos que é, tá bom? Então bora começar a expandir mesmo a nossa consciência e elevar isso para o maior número de pessoas possíveis, porque nós já temos essa consciência. Cada um que está aqui nessa live hoje são pessoas que têm um chamado para trazer essas outras pessoas para o mesmo propósito, para despertar para a verdade, para trazer essa consciência para dentro dela, para trazer essa força para dentro dela, para ter essa consciência de que ela é co-criadora da realidade dela. E que nós não estamos aqui para viver na mediocridade, para viver no medo, na insegurança. Se nós somos a imagem e semelhança, nós temos que agir como tal. Aqui é um planeta na qual a gente veio para guerrear contra essas limitações que tentam nos bloquear, guerrear contra tudo isso que fica tentando impor, né, para que a gente fique ali cada vez mais escasso, com medo, amedrontado, refém, porque pessoas com medo conseguem ser controladas mais facilmente. Pessoas com medo se tornam reféns, se tornam escravos. E escravos não são felizes, escravos não têm vida, vivem na ilusão, não aceitam a verdade de quem realmente elas são cegas. E para você adotar, para você realmente continuar firme no propósito de ser quem você é, de ter e merecer o que você pode receber, você tem que estar guerreando e acordando os demais. Tá bom? Então nossa missão aqui é essa. Amanhã eu espero você com muito amor e carinho, o mesmo amor de sempre, para nossa live às 22 horas. Eu conto com você pra gente, divulgar para as pessoas que nós estamos aqui, seres iluminados de informação e conhecimento, para propagar para o mundo amor incondicional, conhecimento e verdade, para as pessoas conhecerem de fato quem realmente elas são. Gente, gratidão infinita, boa noite, a nossa live encerra por aqui e amanhã a gente vai fazer uma técnica incrível chamada EFT para desbloqueio de emoções que intoxicam o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito, ok? Beijinhos, gratidão!